Boa noite. Que beleza, gostei. Hoje nós vamos falar basicamente sobre o Livro dos Espíritos. Vocês conhecem? Que pergunta, não? Claro que conhecem. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos tem 1019 ou 1018, depende da edição. A primeira pergunta diz assim: o que é Deus? É claro que a gente só vai repassar, porque todo mundo aqui sabe a resposta. O que é Deus? Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nós perguntamos, ou Kardec perguntou aos espíritos, o que é Deus? Ele começou na primeira pergunta desse livro, a nova era para o mundo, a era do Espírito, como diz Herculano Pires, a era do Espírito. Então, a partir desse momento, nós começamos a entender tudo que se passa no mundo, porque tudo que se passa conosco, de bom, de triste, de mágoa, de chateação, de tudo tem um motivo, tem um porquê. E sendo Deus a causa primária de todas as coisas, Ele é o causador disso, porque Ele nos criou. O causador é num bom sentido, né? Porque Ele nos criou espíritos simples e ignorantes, e a partir daí nós vivemos. Ele disse assim, no tempo que Ele falava, né? Olha, está criado, agora vai em frente, vai seguir sua vida. E vejam bem, Ele foi tão previdente que até hoje eu não ouvi falar em medida provisória das leis de Deus. Já ouviram? Medidas provisórias, emendas, essas coisas todas. A lei de 1980 hoje já não vale mais, tem que alterar. José Carlos de Lucas disse no seu livro Alguém Me Tocou, que ele formou-se advogado, de juiz de direito há 20 anos atrás, mas se ele tivesse estacionado no conhecimento que ele adquiriu na escola daquela época, as leis daquela época, hoje ele estaria totalmente fora do programa de advocacia, do direito, porque há mudanças constantes, mudanças. Todos os dias muda-se alguma coisa, porque a gente não sabe exatamente o que é o certo e o que é o errado. Então nós vamos tentando. E a doutrina espírita não veio em tentativas, não veio com formas de tentativas. Não há medidas provisórias na doutrina espírita. Só houve uma pequena mudança, que Allan Kardec lançou o primeiro livro dos Espíritos em 1857, a 18 de abril, com 500 e poucas perguntas. E a partir da segunda edição, 1018 ou 1019, depende da edição, não houve mais mudança. E tudo que foi dito no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, está sendo ratificado a cada dia pela ciência, pela psicologia, por todas as ciências que estudam os fenômenos da vida, as causas da vida, as coisas da vida. Ainda não admitiram claramente, abertamente o espiritismo, porque a ciência trata com equipamentos, e equipamentos detectam matéria. Ainda eles não têm equipamento para detectar o perispírito, por exemplo, o espírito. Eles não conhecem a vida em outros planetas. Para a nossa ciência não existe vida em outro planeta, porque eles não detectam corpos iguais ao nosso. E nós sabemos que até no Sol tem habitação. Espíritos superiores se reúnem no Sol. Essa época aqui deve ser gostoso, hein? Uma reunião lá no Sol, bem quentinho, para tratar de assuntos da humanidade. E a doutrina espírita vai além, porque diz o seguinte a respeito de Deus: Deus, ao nos criar,
Vejam, deu-nos todos os elementos necessários para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento e com destino à felicidade. Ele não criou ninguém para a infelicidade. Portanto, a nossa confiança em Deus deve ser tal qual a sua existência suprema, a nossa confiança em Deus. Vamos cantar um pouquinho? Vocês me ajudam? Então vamos ver. Nós vamos aqui na oração de São Francisco de Assis. Todo mundo conhece, não? Então vamos lá. Francisco de Assis nos dá uma receita de como fazer para entender o que Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O que nós precisamos fazer? Olha aí, Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não cantamos a música inteira com intervalos, com introdução, com meio, porque a gente quer ganhar tempo. A música fica, o miolo da música para a ilustração, e o restante todo mundo já conhece. Mas muito bem. Deus nos criou simples e ignorantes. Não é o ignorante que essa palavra obscena que se usa por aí de vez em quando. Não, simples, sem conhecimento de quase ou de nada. E à medida que nós fomos seguindo a vida, fomos aprendendo. Mas vejam, já viram aquela história de: olha, a empresa tal comunica que uma peça tal de um determinado carro fabricado no ano tal está dando defeito aqui no nosso laboratório, então compareçam na agência para fazer a troca. Já ouviram falar isso? Claro. Pois é, Deus nos deu potencialidades. O que quer dizer? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um dentista, um médico, um guarda de trânsito, o que eu quiser, um filósofo, um psicólogo. Depende do meu esforço. Eu posso até tocar guitarra. É difícil? Não, é só começar. Demora às vezes um pouquinho, mas aprende. Eu aprendi. Vocês também? Quem quiser pode aprender. Então vejam, Ele nos deu ainda mais a liberdade de ação. Pode fazer o que você quiser. Livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, nós fizemos tantas coisas, umas boas e um tanto de coisas erradas, que estamos hoje morando no planeta Terra. Que o planeta Terra, na classificação dos mundos, não é um dos melhores. É um planeta de provas e expiações. Sabe o que é expiação? Deixa eu ver quem vou perguntar. Eu sempre pego alguém para Cristo. Você sabe o que é expiação? Não sabe? Não é pegar o binóculos, né? Ficar espiando, não. Expiação significa sofrimento. Quem é que não sofre na terra?
Me mostre, me dê a fórmula que eu vou aprender. Porque todos nós que estamos na terra sofremos. O pobre, o rico, o bonito, o feio, a bonita, né? A feia. Todo mundo tem um pequeno sofrimento na vida. Como eu disse, se não tiver, me mostra a fórmula. Por quê? Porque todos nós estamos seguindo uma trilha de uma jornada evolutiva, com destino à felicidade, com destino a Deus, ou quase Deus, e vamos cometendo os nossos erros, nossos acertos. E quando nós cometemos erros, aí vem a justiça divina, justiça e misericórdia. Por quê? Porque nos dá a chance de vir aqui passear, vamos no shopping, vamos para cá. Eu saio de São Bernardo com a maior felicidade, venho aqui em Pirituba fazer uma conversa com vocês, fico contente, canto um pouquinho, saio daqui feliz, mais do que vocês, acredito. Por quê? Porque a gente tem a felicidade, a alegria de estar vivendo neste planeta, embora de provas e expiações. O que mais que Deus nos deu? Eu falei potencialidades, livre-arbítrio, nos deu uma coisinha chamada consciência. Porque Ele nos fez completos, perfeitos. Nós é que injetamos coisas e que tornam o nosso organismo imperfeito, né? Que não atende porque exageramos aqui, exageramos ali. Aí a glicemia aumenta, sobe, né? Aí fazemos outras coisas, a pressão sobe, desmaia quando não. Por quê? Porque o organismo que Deus criou é perfeito. Não existe emendas, não existe. Nós é que fazemos as emendas porque fazemos os erros, né? Cometemos as gáfias do mundo, né? Um amigo um dia falou assim: eu estava em Valinhos com uma roda de amigos e fizemos uma aposta, quem é que ia comer mais orelha de porco? Vocês já viram isso? Quem ia ganhar o campeonato? Comer orelha de porco. Ele, não sei se ganhou, mas ganhou 15 dias de hospital por causa disso. E aí nós deterioramos o nosso organismo. Aí quando a gente pensa que morremos, desencarnamos, morreu. Ouviram falar de André Luiz? Psicografia através do Chico Xavier, médico fisiologista, inteligente, conhecedor das coisas, não era lá muito religioso, gostava de uma bebidinha, né? Gostava de uma comidinha exagerada, e acabou morrendo pelo suicídio. Como é que pode? Eu suicida, ele dizia lá, quando atendido em nosso lar. Não, há engano, eu não sou suicida, lutei na mesa de cirurgia, no hospital, ferozmente contra a morte. Mas olha aqui, você fez isso, olha mais isso, e olha mais aquilo, redundou numa sífilis. E aí, você partiu antes da hora. E qual é a consequência do suicida? Para o suicida, já ouviram falar de uma palavra chamada umbral? Já, né? Umbral, traduzido seria porta, uma passagem, um local de passagem. Quando nós morremos, quando deixamos o corpo material, continuamos com o espírito e o perispírito, atravessamos essa porta, umbral. Podemos ficar lá 1 minuto, 1 hora, 1 ano, 1 século. Por quê? Depende do tipo de vida que eu tive aqui, vai resultar na minha passagem por esse umbral. Tanto que André Luiz, com todo o conhecimento médico que tinha, ficou 8 anos no umbral. Mais 1 ano de tratamento no nosso lar. Só depois de 9 anos e pouco é que conseguiu licença para descer à terra e visitar a família. A minha Zélia deve estar sofrendo, triste. Quem leu o nosso lar? Levanta a mão, por favor. Tem gente que não leu ainda, né? Por favor, né? Vamos ler, né? Minha Zélia deve estar sofrendo, coitadinha, né? Aí quando ele chega cá, no Rio de Janeiro, lá,
Encontra a mulher já casada de novo, os móveis diferentes, nem fotografia deles não tinha mais, e ela não queria que se falasse no nome dele, porque o Ernesto não ia gostar, o atual marido. E ele ficou assim, passou uma semana, metade da semana, tentando entender a situação e aceitar a situação. Mas aceitou. Aí eu falei o quê? Que Deus nos deu uma coisinha chamada consciência. Então já falamos de potencialidades, livre-arbítrio, consciência. Quem é que não sabe o que está fazendo na vida? Ninguém pode dizer: ah, mas eu não sabia. Sabia. Porque quando a gente vai fazer uma coisa errada, já ouviram um ladrão quando rouba alguma coisa? Qual a primeira atitude dele? Dar no pé, fugir, escapar da polícia, porque ele sabe, porque a consciência dele está dizendo: está errado. Mas ele fez, porque ainda está nesse clima, nesse estágio, fez e foge porque sabe que está errado. Aí vejam, mais um detalhe: toda a lei da natureza, toda a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Olha, consciência, as leis escritas nessa consciência, que nos fala lá no fundinho, ela conversa com a gente. Deu-nos o livre-arbítrio, as potencialidades. O que mais que eu falei? Faltou alguma coisa? Com tudo isso, o que é que nós queremos mais? Praia? Chopinho? Um churrasquinho? Ninguém é proibido. Doutrina espírita não proíbe ninguém de nada, só mostra o caminho, mostra os detalhes. Através das obras de André Luiz, conhecemos toda a erraticidade, que é o espaço entre uma e outra encarnação, entre uma e outra reencarnação. Esse período que nós passamos, dá-se o nome de erraticidade. Não é um plano, todo mundo lá, ou então todo mundo olhando para o céu, contemplando. Não, é um lugar de trabalho, ou de sofrimento, de expiação. Porque o que fazemos aqui, mais cedo ou mais tarde, nós temos que pagar. Você compra alguma coisa numa loja, você não tem que pagar? E se não paga? SPC ainda, né? Existe, né? Serasa, advogado tentando tirar o que você comprou porque você não pagou, tem que devolver, ou paga ou devolve. E aí, o que a gente faz? Nós temos que aprender. Jesus, quando veio aqui, disse assim: perguntaram a ele, né, querendo colocá-lo no muro, na berlinda, perguntaram: qual é o maior mandamento? O primeiro mandamento. Aí Jesus, esperto, porque já sabia a resposta que queriam ouvir: o maior mandamento e o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é equivalente, amar ao próximo como a ti mesmo. Basta esses dois mandamentos, porque neles estão incluídos todos os profetas e a lei de Moisés. Os fariseus ficaram uma fera. Mas como? Como é que esse homem, filho de um carpinteiro, morto numa cruz entre dois ladrões, não tinha nem onde morar, como é que ele podem colocá-lo acima de Moisés? Eles não acreditavam, tanto que se vingaram mandando para o Gólgota e mandando para a cruz. Aliás, nós, né? Será que nós estávamos lá? Alguém diz assim: eu acho que eu estava tirando pedra em Jesus naquela época. Se estivéssemos tão pertinho dele, é impossível que não tivéssemos colhido um pouquinho da vibração dele, porque a vibração dele era tamanha. Eu vou contar já, vamos contar mais. Já que estamos falando de Deus, olha só. Quando o sol aquece de manhã, o planeta Terra onde eu vivo
pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol, então. Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem à tarde as tintas lá do céu, pintam o horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. Aleluia, aleluia, conclusão dos pensamentos meus. Aleluia, aleluia, em tudo isso tem a mão de Deus. Quando vem a noite eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar, e nesse momento eu reflito: um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das tuas mãos divinas, o céu, a terra, o mar, a vida, então. Aí vai, aleluia, aleluia. Quando Deus nos criou, dizem que Ele criou a mulher da costela do Adão. Mas não é bem assim não, né? A gente sabe que não é bem assim. Mas Ele nos criou simples, com potencialidades, com a consciência, com tudo que está escrito na consciência, é a lei da natureza. Aí nós começamos a estudar. Vamos estudar as questões do nosso mundo, da nossa vida. Quando é que o Espírito, ao reencarnar, quando é que ele se une ao corpo físico? Essa união se dá através do perispírito. Todo mundo conhece essa palavra, perispírito, o corpo que envolve o espírito. Essa união se dá exatamente no momento da concepção, aquele momento sublime, fantástico que eu chamo, do homem e a mulher que se unem, casados ou não, amados ou não. Nessa união, o espermatozoide corre em direção ao óvulo e aí fecunda, forma-se o ovo. A partir dessa fecundação, o espírito se liga ao corpo físico através de laços fluídicos, e a partir desse momento em que o feto vai crescendo, vai se desenvolvendo, o perispírito vai se miniaturizando, vai perdendo tamanho, vai perdendo consciência, até o momento que a criança, o médico dá um tapinha no bumbum dele, ele começa a chorar. Cheguei, oi, cheguei, estou aqui, reencarnei.
A partir de então, o espírito não tem consciência do que está se passando. Ele vai se desenvolver juntamente com o corpo da criança. Por isso que as crianças têm, o espírito tem ideias de criança quando criança, tem pensamentos de criança quando criança, tem sonhos de criança quando criança, porque está num corpo de criança. Não tem ainda o corpo de um Cícero assim já desenvolvido, tal, né, inteligente, né? Então o que acontece? E nem do Alcides, que já foi, né? Nosso amigo. Então o que acontece? Ele vai se desenvolvendo, e quem é o responsável por esse desenvolvimento, por essa transformação que vai ocorrer com esse espírito até mais ou menos 7 anos de idade? Sabe quem é? É você, mamãe. É você, mamãe. É a mamãe. O papai, nós, papai, ajudamos um pouquinho, claro, mas o responsável é a mamãe. Porque ela primeiro mantém 9 meses, quando não 7, né? O bebê lá. E quando aquele bebê lá já no seu ventre, o que mamãe diz? É o meu tesouro. Esse ninguém tasca, ninguém toque no meu tesouro. Por este eu dou a minha vida. Não é assim, mamãe? Não é assim, mamãe? Vovó também, né? Porque mamãe é a segunda vez, 2 vezes. Então, essa condição de mamãe criar a criança, tem gente que não gosta muito quando eu falo, porque eu digo assim: o espírito, nós vamos chegar na pergunta já já, mas o espírito está lá antes da morte, numa encarnação. Ele está com 99 anos, 100 anos, vamos falar um pouquinho mais para não pegar ninguém por aí, né? 110 anos, ele já está meio para lá. O Niemeyer tinha 100 e poucos anos e ainda estava projetando, o arquiteto do Brasil. A Dercy Gonçalves com mais de 100 anos também, né? Estava toda lá, espoleta, toda alegre. Tem outros com 80 anos já não aguenta mais, já está entregando os pontos. Tem outros que com 20 anos já desencarnou, normalmente ou por suicídio. Mas então veja, ele está com 99, 110 anos, não enxerga mais, mas nem com fundo de garrafa. Não ouve direito. Oh meu Deus, não ouve direito. Não fala direito, a dentição não ajuda mais. Já não tem, se tem, não ajuda muito. Aí fala, vem cá, vem aprender a mexer no computador, no notebook, no smartphone. Aí o caipira lá, o caipira porque mora na roça, né? Ele diz assim, perguntaram para ele: ô Rony, o nome dele era Rony. Ô Rony, o que você vai fazer com o smartphone que você ganhou? Olha, eu não sei bem o que fazer com essa coisa agora, porque, bem, eu já descobri. O smart eu vou dar para a mulher pintar as unhas, e o fone eu vou ficar para mim. Então o smartphone. Então imagina 99, 110 anos, vem aqui aprender a mexer no computador. Vamos fazer PowerPoint, Word, etc, essas coisas, sabe? As coisas chatas. Vem aqui. Ele põe o dedo lá, faz, parece o kkk, risada dos Facebook, né? Kkkk, porque não consegue tirar o dedo, já colocou uma vez e não sabe mexer. Aí, vejam bem, ele fica naquela, cheio de manias, né? Teimosia que, nossa senhora, não é? Quem conhece sabe. Não, porque é assim. Mamãe até hoje usa lenço ou pano, blusa, ou o que tiver na mão, para sugar a boca, porque ela acha que tem que enxugar dentro da boca. Mãe, quem que te ensinou isso, mãe? Não tem que enxugar minha boca. Então ela fica constantemente tentando enxugar. Mãe, eu vou dar gelo para você enxugar, é mais fácil. Bom, aí o que acontece? Deus pensou com sua cabeça, né? Ele tinha cabelo, né? E com sua cabeça falou assim: e agora? O que eu faço com esse homem de 99, 110 anos? O que eu faço com essa mulher? Ah, já sei, vou inventar uma coisa nova: a reencarnação. E aí nós temos a reencarnação. Aquele espírito de 99 tem que morrer. Vamos falar na televisão, né? Ele vai morrer, vai desencarnar. E vai ficar um período naquele lugar que a gente comentou, chamado
chamado, como é que eu falei mesmo? Umbral, né? Lá no umbral vai ficar um determinado tempo, mas depois ele vai entrar na fila, que hoje em dia a fila está difícil, viu, moço? Porque a gente só quer um, né? 2, eu vou trazer a foto da minha vovó, 23 filhos. Já imaginaram? 23 partos. Eu não imagino, porque a gente nunca sofreu isso, né? Mas as mulheres sabem disso, né? Aí eles estão na fila para reencarnar, para nascer de novo. Agora, quando o casal fala assim, nós planejamos 4 filhos. Oh, que coragem! Oh, que felicidade! Porque aí a fila diminui do lado de lá. Bem, esquecendo a fila, ele vai renascer. Antes dele renascer, vamos cantar mais um pouco, né? Minha mulher fala assim: você fala que vai lá cantar e depois você fala e não canta. Então vamos cantar. Aquele homem que disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Sabem como é que falam dele? Como é que Roberto Carlos falou dele? Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, deu caminho certo para seguir. O espírito está crescendo. Mamãe fala: tá dando chute. Papai, vem escutar, papai põe a mãozinha. Ele está lá chutando, tá, eu quero sair logo, vamos ver, né? Bom, aí ele nasce, a criança nasce, o espírito renasce, reencarnou. No momento exato do choro da criança, concretiza-se a reencarnação. Por quê? Porque o espírito, ao se ligar naquele momento da concepção, Kardec perguntou aos espíritos: mas essa ligação é definitiva? Ele falou: bem, não é bem definitiva, mas é definida. Definida de que forma? A partir daquele momento, outro espírito não pode mais ocupar aquele corpo, só aquele espírito designado para aquela reencarnação. Mas aí a reencarnação só vai se completar no nascimento, porque o espírito pode debandar, ele pode renunciar, ele pode fugir ao compromisso da reencarnação. Aí a criança não nasce, não vinga, nasce morto. Não é assim? Muito bem. A mamãe, não fique triste, porque poderá ter de novo, lógico, vai ter outro filho, talvez até o mesmo espírito que não quis aceitar naquele momento. Quando existe uma perda do filho por algum problema material, de doenças talvez, também poderá renascer aquele mesmo espírito. Por isso que a mamãe ama aquela criança que nem doida. Nem doida é bom, né? Ela ama, ela faz tudo. Aliás, o maior amor abaixo de Deus é o amor da mamãe. Sabiam disso? É o maior amor abaixo do amor de Deus, é da mamãe. Agora vejam bem, a questão 383 do Livro dos Espíritos, esse livro que todo mundo conhece, Kardec perguntou assim: por que é que aquele espírito
ou porque nós espíritos temos que, ao reencarnar na terra, nascer num corpo de criança, nascer como bebê, começando pelo feto, desenvolvimento ali no corpo da mamãe. Por que não poderia nascer já jovenzinho? Aí eles responderam: acontece que aquele teimoso, aquela teimosa de 99, 110 que reencarnou, ele precisa de um tempo de trégua, ele precisa de uma trégua, ele precisa de um tempo para refazer as energias, para reerguer, reorganizar o caráter. Que imagina aquele que se fosse um bandidão mesmo, 99 ainda, poxa vida, né? Bandidão ainda está aqui ainda, né? Tá, uai, tem que estar até aprender. Aí ele vai o quê? Ele vai ter 7 anos na mão da mamãe para reorganizar, reaprender. Por isso que mamãe cuida com o maior carinho do mundo. Quem é que não gosta de um carinho de mamãe? Não tem quem. Algumas exceções aí muito pequenas em relação à vida toda. Então vejam, a mamãe cuida. Não é que a mamãe tenha que ser para tanque e para pia, para passar roupa, etc. Não é essa a ideia. Mas a ideia de lá da espiritualidade superior é que quem cuida da criança é mamãe. Me desculpem, mas não é a escola, não é a pré-escola, não é a criança que com 3 anos de idade se desponta como um cantor, uma voz excelente, uma interpretação bonita, vai pro, como é que chama lá o programa aí? Raul Gil, Silvio Santos, qualquer coisa, Faustão, qualquer coisa assim. E a menina então, torneadinha, toda bonitinha, o rostinho redondinho, o nariz arrebitadinho, dança que nem uma bailarina de profissional. Vamos lá, vai para a televisão. Não, porque e o garoto com 4 anos faz contas, resolve problemas de matemática que o computador demora 5 minutos, ele em 2 segundos a resposta está aí. Não, esse vai para Harvard, vende o carro, vende a casa, vende tudo, arranja 10 empregos para ter dinheiro para mandar o filho de 4 anos para Harvard. Gente, isso está errado. Nós cometemos esse erro. Sabe por quê? Porque o espírito que já sabe, que com 4 anos já sabe lidar com a matemática, deixa ele quietinho, faça, mostra o que tem, tudo bem. Aos 7 anos, ou 6 agora, né? Quando ele entrar na escola, aquilo, eclode assim, naturalmente. Ele vai ser um expert na classe. Ele não precisa aos 4 anos ser mandado para as melhores escolas, porque não é um gênio, tem que aproveitar, tem que... Nada disso. Ele está até os 7 anos encarregado pela mamãe, responsabilizado para a mamãe, com a responsabilidade da mamãe de aprender evangelho. O que é que falta para o mundo ficar melhor? Evangelho. E quando é que nós vamos aprender evangelho? Meu filho tem 4 anos. Quando ele crescer, ele aprende, ele sabe, ele escolhe, ele tem a liberdade, ele que vai escolher. Está errado. Nós temos que mostrar o caminho para ele. Se durante esses 7 anos que a mamãe fez tudo que podia, papai ajudou, vovó não atrapalhou, desculpa, hein? Né? Vovó não atrapalhou. Ele tem 7 anos para aprender. É um quadro negro. No meu tempo era quadro negro, escrevia com giz branco. Agora mudou tudo, né? Agora mudou tudo. Então vejam, é um quadro negro em branco. E a mamãe escreve amor. Ele vai aprender a amar. Se brigar em casa, papai com a mamãe, ficar discutindo, mas esse canal é meu. Hoje nem se briga pelo canal, porque cada um tem a televisão no seu quarto, né? Vai com internet e tudo mais. Não tem problema. Não tem esse problema. Então, a criança, mas a criança não sabe de nada, não sabe. Como é que minha mãe fazia? Ó que não sabe. Ele está aprendendo tudo. Ele sabe até que quando ele bate o pé, que eu quero, mamãe corre e vai comprar. Papai então se esfola, vai comprar. A hora que chegar aos 8, você vai ver que o notebook, o celular não vai ser qualquer um, não. No nosso tempo era aquele tijolão, né? No nosso tempo, né? Era aquele tijolão que a bateria era igual para todo mundo, era tudo igual.
Agora ela vai querer um cor-de-rosa, ou vai querer que filma aqui, não sei o que, não sei o que. Pode até falar, mas vai ter que ter um monte de coisas. E papai vai ter que trabalhar para poder pagar. Então vejam, até os 7 anos, esse espírito está todo assim, ó, me ensina que eu aprendo. É só me ensinar. Porque depois dos 8, aí começa a escola, começa os amiguinhos, começa a ficar mais difícil. Quando chega a puberdade, que ele começa a se descobrir, e na adolescência então, que aí toda a pujança daquele espírito imortal eclode de vez. Pum. Ele vai se mostrar exatamente como ele era, aquele espírito de 99, talvez não com 99, mas com 40, 50, ele vai se mostrar a partir da adolescência. E aí, se ele teve aquele respaldo da mamãe, aquela retaguarda do papai e mamãe, a balança da sua vida vai equilibrar. Eu quero pender para cá, eu quero fazer isso, mas eu aprendi que não pode. Então ele não faz, ele aprende a viver. E aí que a mamãe ajuda, colabora para a reorganização do caráter da humanidade. Não é só do seu filho, não, da humanidade. Vamos cantar mais um? Eu só tenho mais 5 minutos. Por que a gente vem aqui? Por que a senhora vem aqui? Oi? A gente vem buscando alguma coisa, não vem? Não vem buscar paz, não vem buscar orientação, não vem buscar consolo, tranquilidade. A gente sai daqui leve, não é assim que acontece? Então vejam bem, Roberto Carlos, mais uma vez, por que ele diz que a gente faz aqui, ali, acolá, não importa onde. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho, a direção. Estou aqui por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos. Sabem que você é a solução. Estou aqui à procura do caminho certo, como quem procura no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos e aliviar meu sofrimento. Só você eu sei a solução. Por isto, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença. Toda parte encontro o seu olhar, sua presença, e elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho, a vida. Só você eu sei, é a solução. Graças à mediunidade de um homem que deu sua vida praticamente para a humanidade, nós temos aí mais de 400 obras psicografadas por esse homem chamado Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos cantar a música por Chico Xavier, e acho que dá tempo, né, para terminar. 3 minutos eu tenho. Se não der tempo, a música vai no finalzinho lá.
1910 nasceu Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier. Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Francisco é como o rio desde a nascente. Ele colhe como quem planta semente. Suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se tiver eu juro. Chico Xavier. Chico Xavier é meio estranho pra quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho. Ele traz a luz que ilumina a escuridão. Chico Xavier. Chico Xavier. Que Jesus abençoe a todos nós e que essa noite possa ter sido boa para vocês, como foi para mim, e a espiritualidade que nos ajudou. Muito obrigado, até outro dia.